Eu vou até levantar, porque o assunto é sério. A gente continua falando sobre esse mesmo tema, sobre essa questão aí da trend do TikTok. Eu venho para cá. Isso, vamos falar então sobre a influência da internet na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eu sou mãe, eu entendo a seriedade do que a internet pode trazer para os nossos filhos. Hoje, essa geração, principalmente, já nasce com o celular na mão e tem acesso às melhores, inclusive as crianças têm acesso aos melhores equipamentos hoje em dia, acessam o YouTube, acessam a todas as plataformas, inclusive redes sociais, como o TikTok, que foi o caso dessa menina que acabou falecendo aqui em Brasília no último domingo. Ela acabou inalando desodorante depois de ser desafiada aí por uma trend do TikTok. Como o Carlos Carone estava dizendo aqui pra gente, ainda não se sabe de onde saiu essa trend, quem foi o autor dessa trend do TikTok. Polícia aqui do Distrito Federal está averiguando isso. Mas mais sério que tudo isso é entender de que forma essas pessoas, esses adultos, estão conseguindo acesso às crianças, estão conseguindo acesso aos adolescentes e como elas vêm conseguindo impactar a vida de cada um deles. Eu vou vir para cá agora, isso porque a gente vai conversar com a doutora Jordana Verano, psiquiatra. Oi, doutora Jordana, obrigada, viu? Obrigada por falar com a gente com esse assunto tão importante. Tudo bem, Neila? Eu que agradeço o convite. Olha, é assunto importante mesmo, porque impacta diretamente na vida das crianças e adolescentes, que hoje já acordam com acesso ao celular, acordam e vão dormir com o celular na mão. De que forma, esse caso super triste que a gente acabou de falar aqui, de que forma um adulto consegue acessar uma criança por meio de uma rede social? De que forma ele pode ter tentado convencê-la a participar de um desafio como esse? Acho que são diferentes formas, né, Neila? Mas aqui vem à minha cabeça de imediato, considerando o cenário dessa vítima, né, de 13 anos, é algo comum da adolescência, que é um momento da vida em que o pertencimento é extremamente importante, né? Então, a adolescência é um momento da vida em que a criança ela está indo para uma individuação maior, né? Ela está saindo da fase infantil, se encaminhando para a vida adulta, e é um momento em que a gente busca outras referências para além daquelas familiares, né? Aquelas que a gente com as quais a gente tem mais contato durante a infância. E aí essas outras referências, elas vão estar nos espaços sociais que a criança frequenta, né? Então, na escola, nas aulas que ela faz, nos grupos dos quais ela participa e, eventualmente, na internet, se ela participa de grupos de mídias sociais dentro da internet, né? E eu acho que o contexto atual é muito esse, de que grande parte da socialização atual, ela tem acontecido dentro da internet. E daí os adolescentes, que são um grupo muito sensível, né, a essas influências sociais, ficam muito sujeitos a se colocarem nesses comportamentos de risco. É muito bom quando a gente conversa com especialistas na área, e é muito interessante a gente falar com uma psiquiatra que atende crianças e adolescentes, porque eu queria saber, na sua experiência, qual é a sua visão hoje, o que essas crianças, o que esses adolescentes passam, o que chega até a você que a gente pode relacionar ao consumo de internet, ao consumo de celular. Isso vem atrapalhando, impactando mesmo a vida das crianças e dos adolescentes dessa geração? Neila, assim, mais do que a experiência clínica, né? A gente tem uma série de estudos clínicos, né, robustos atualmente, que vem mostrando influências negativas do tempo grande de exposição a redes sociais e à internet sem controle parental, influências negativas sobre a vida de crianças e adolescentes, né? Então a gente tem uma série de dados científicos que vão falar sobre aumento do número da prevalência de atrasos de fala ou atrasos no desenvolvimento social e mesmo no desenvolvimento cognitivo das crianças expostas a muito tempo de tela, tempo excessivo de tela em idades inadequadas.
Assim como a gente tem estudos que vão falar sobre aumento de comportamentos suicidas entre jovens que têm algum risco em saúde mental, então pacientes que têm alguma comorbidade de saúde mental ou que estão vivenciando, que vivenciam, que foram expostos a uma série de outros fatores de risco em saúde mental, que quando submetidos a conteúdos sensíveis, inapropriados na internet, nas mídias sociais, acabam ficando ainda em maior risco de terem comportamentos graves, né, como comportamento suicida, por exemplo. Então, isso é dado de estudo e isso a gente tem visto na clínica, sim, diariamente. É interessante, e eu vou aproveitar que nós estamos vendo imagens agora do enterro dessa menina que faleceu aqui em Brasília. É triste a gente colocar as imagens, mas também serve de alerta. E a doutora Jordana tocou num ponto que eu mesma não havia me tocado, que é a questão da parte emocional, dessa parte que inclusive inclui aí suicídio. A gente não está vendo a questão emocional das nossas crianças e adolescentes. E além disso, um outro ponto que me chamou a atenção, doutora, foi a questão do retardo da fala, o retardo de aprendizagem das crianças por conta das telas. Mas passado esse ponto, a gente vê também um isolamento social, até as próprias famílias falam sobre isolamento social dos jovens hoje em dia. A gente pode também atribuir as telas e a internet? Eu acho que é difícil a gente dizer, Neila, o que vem primeiro, tá? Se são as telas que favorecem o isolamento social ou são crianças que vivem num maior isolamento social que ficam mais sujeitas a um tempo maior de tela, por exemplo, tá? Mas eu tendo a dizer que, na verdade, a gente tem os dois cenários acontecendo. Então, a gente tem crianças, a gente tem dados, né, que mostram crianças com um tempo muito grande de tela, elas automaticamente vão ter menos tempo para estar vivenciando experiências sociais, para estar em comunidade, né? E a gente tem crianças que estão em isolamento social muito grande, então que tem uma rede social de apoio muito pequena, estarem nesse grupo dos jovens em maior risco para adoecimento psíquico e, consequentemente, também é um grupo em maior risco para engajar nesses comportamentos de risco que as redes sociais, que as mídias sociais sem monitoração podem favorecer. Dizer, então, que as crianças estão ficando mais doentes nessa geração por conta desse tipo de influência? Doentes, claro, emocionalmente dizendo, do viés da psiquiatria. Sim, elas estão, é um fator de risco que a gente precisa considerar, mas eu acho que não dá para a gente também fazer uma análise tão unidirecional, assim. O que eu quero dizer existe um lado que é bom e que é saudável, né, do contato com a informação e da socialização que pode se dar através da internet e de mídias sociais. Mas o que eu quero dizer é que isso não pode ocorrer de qualquer jeito, né? Isso não pode ocorrer sem qualquer monitoração ou sem qualquer controle de tempo, né? Então, estava ouvindo outro dia uma colega falar sobre o mesmo assunto e ela usou um exemplo muito legal, assim, há um tempo atrás a gente não deixava, por exemplo, as crianças, os menores irem, sei lá, brincar na rua sozinhos sem nenhuma monitoração, né? Do mesmo jeito, não dá para a gente deixar crianças e adolescentes navegarem livremente na internet sem nenhuma monitoração, né? Então, o que eu acho que precisa haver é uma educação digital mesmo e um maior controle tanto da família, que está mais próxima da criança e do adolescente, como da sociedade como um todo, né, a respeito de de que conteúdos, a que conteúdos as nossas crianças e adolescentes estão sendo expostos. Nossa, eu adorei o termo, educação digital. É isso, então cabe às famílias ficarem de olho nas suas crianças e trazer a educação digital agora como pauta para dentro de casa, né? Exatamente.
Doutora, Acho que obrigada. não só as famílias, mas a sociedade como um todo. Eu te agradeço muito, viu, pela participação aqui com a gente. Muito obrigada. E vamos continuar acompanhando nossas crianças. Até a próxima.